apesar digamos assim, da perseguição sistemática, né, a questão já organizada tenha começado talvez ali após a Noite dos Cristais, não sei se eu estou correto, anterior a isso, os judeus já percebiam a tempestade que estava por vir, certo? E dessa forma, você acredita que essa percepção tenha sido fraca demais para que desse tempo de reagir, ou você acha que foi grande o bastante que os engoliu? A Noite dos Cristais, esse episódio importante, né? A Noite dos Cristais é um nome de uma série de ataques que ocorreram na Alemanha, na Áustria e também em algumas áreas, né, da antiga Tchecoslováquia, onde principalmente hoje é a República Tcheca, que tinham sido anexados, né, pela Alemanha, ali em 9 e 10 de novembro de 1938. Então a gente já está falando de 5 anos e meio, praticamente, mais, quase 6 anos que eles estavam no poder. E menos de um ano para a eclosão da guerra. Mas, assim, a Noite dos Cristais é um momento chave, né? Houve ataques a sinagogas, vandalização de cemitérios e deportação de judeus para campos de concentração. E é importante que se diga isso, o campos de concentração, o primeiro campo de concentração foi criado em 1933, né? E depois ele vai ser remodelado e tudo mais, nós estamos falando de Dachau. A Noite dos Cristais ela é um marco na passagem da discriminação ostensiva aos judeus para perseguição com violência física. E é ali que é um momento em que muitos percebem que, durante esses 5 anos, ou quase 6 anos em que eles conviveram com isso, a permanência na Alemanha seria inviável. A questão, muitas pessoas perguntam, né, por que essas pessoas não foram embora entre 33 e 38 ou entre 33 e 39? Primeiro, é importante que se diga que a população judaica na Alemanha da época, por mais que se imaginasse que fosse grande e relevante, ela era muito pequena. A gente está falando de 1% da população. 1% da população. Caramba! 1% da população na Alemanha, ali em meados dos anos 30, 1,1, 1,2, eram judeus. Muitos não vão embora por quê? A maioria não vai embora até a Noite dos Cristais, por quê? Primeiro, porque eram alemães como quaisquer outros. A boa parte lutou pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, eram soldados condecorados na reserva que foram agraciados e condecorados. Né? A Alemanha, se você perguntasse para um judeu na Alemanha nos anos 30 qual é a sua pátria, onde é o seu chão, quem é a sua nação, ele responderia a Alemanha. Então, primeiro, existe essa dificuldade muito grande de se desconectar. Outra questão que é relevante também é a perseguição e a discriminação em relação aos judeus que existe na história. E a história judaica mostra que foi sempre altos e baixos, e muitos imaginavam que passaria, que seria um ciclo, né, que estava em baixa e que retornaria. Muitos não vão embora também por uma questão financeira, era muito caro, eles não tinham condição. A Alemanha nazista, inclusive nos anos 30, até facilitava a saída de judeus, porque até aquele momento o plano não era um plano de extermínio generalizado, era um plano de se ter a Alemanha livre de judeus. De expulsão, né? O importante era ter a Alemanha livre de judeus, e essa expulsão era facilitada. Foi nesse período aquela teoria maluca de mandá-los para não sei se foi para Madagascar. Houve, né? Madagascar, para Argentina, para Sibéria, até para Israel. Isso é uma coisa maluca, né? Que diziam que existia um pequeno núcleo dentro do partido nazista que era mais sionista do que os sionistas, porque eles queriam tirar os judeus da Alemanha e levar para Israel, tipo assim, uma coisa sionista. Mas muitos não tinham condição de ir embora porque não tinham essa condição financeira, porque é o seguinte, a Alemanha facilitava, mas confiscava absolutamente tudo. Né? Se saía sem nada, e muitos não queriam, tinham ali poucos bens, a casa, às vezes a loja, e tinha que sair sem nada. Mas tem um ponto que é fundamental também da gente entender, que aí entra a participação do Brasil e de outros países,
que talvez o principal motivo que fez com que boa parte dos judeus não tivesse deixado a Alemanha ainda nos anos 30 foi que a questão não era apenas deixar a Alemanha, era ir para onde. Então, deveria existir um país ou algum país que desse o visto. E os países fecharam as portas. Os Estados Unidos colocou cotas. Israel ainda não era um país, né? Era dominado pelos ingleses. E o Brasil, através das circulares secretas aqui do Vargas, também limitou. Então, não era uma questão apenas de deixar a Alemanha. Era uma questão de... né? Era para onde ir. Os países fecham as suas fronteiras, colocam limitações. Inclusive, a famosa Conferência de Evian, em 1938, ela é para discutir um pouco isso e chegou à conclusão que ninguém ia mexer mais nenhuma palha para receber uma cota maior ou para abrir suas fronteiras. Tanto é, Bruno, que a gente fala muito sobre legados do Holocausto, e existem muitos que foram construídos, toda a questão ligada a direitos humanos e tudo mais, mas um dos legados de todo esse processo é o desenvolvimento de um sistema internacional que vai defender e atuar em relação àquelas pessoas que são consideradas refugiadas ou apátridas. Até então não existia um sistema. Os meus avós chegaram no pós-guerra aqui ao Brasil sem nacionalidade. Eles, enfim, nasceram na Polônia, mas sem nacionalidade. Chegaram aqui como apátridas, com um passaporte que foi dado pela Cruz Vermelha e um visto que foi obtido num consulado do Brasil, um visto de turista. Então, assim, é um visto de turista para um apátrido num passaporte da Cruz Vermelha. Hoje em dia, graças a esse grande imbróglio que foi a imigração, a fuga, antes, durante e depois da guerra, a gente tem um sistema internacional muito importante, declarações, convenções, a Convenção de Cartagena, por exemplo, até pouco tempo, enfim, o Brasil sempre foi uma referência naquilo que diz respeito a acolhimento de refugiados, a assinatura de convenções internacionais, e hoje a gente tem um sistema internacional que protege esse tipo de situação, de